Talk Podcast. Conversas inteligentes com quem tem coisa boa para dizer. Olá, espero que tudo esteja muito bem com você e nós estamos estreando hoje o Talk Podcast. E a assinatura do Talk é Conversas Inteligentes com quem tem coisas interessantes a dizer. E aí a gente trouxe para a estreia um jovem empreendedor, empresário de comunicação, advogado renomado, Fausto Carneiro. Fausto Carneiro é o nosso convidado da estreia. Logo de cara, Fausto, eu já vou me dispensar de qualquer formalidade, né? Então não tem doutor, eu vou pedir sua licença para te chamar aí de Fausto Carneiro. Vou tirar o doutor da nossa conversa para a conversa fluir bem suave, que é o nosso jeito aqui de fazer comunicação. Seja bem-vindo. Fica à vontade, seu Rodolfo. Tranquilo. Prazer. Rodolfo também. Estamos em casa com amigos, assim como a audiência também, amigos. Boa tarde a todos. Você me libera do doutor e eu te libero do senhor. Combinado. Bom, um jovem gosta de viajar, é empreendedor, é esportista, como eu, né? E é empresário de comunicação. Apresentei certo? Sim, tudo isso... Alguns adjetivos jogando muito para cima, talvez não, mas carrego isso aí no meu currículo, sim. Ô Fausto, qual foi eu sei que você gosta muito de viajar, né? Qual foi a viagem mais interessante que você fez na sua vida? Excelente pergunta. Eu poderia até filosofar sobre viagens não físicas, mas dos lugares que eu visitei, tem muito lugar legal. E... talvez nisso que eu estou enrolando a responder, a audiência pode estar pensando assim, vai sair um lugar muito legal, muito chique. Porque não, às vezes tem lugar pequeno que eu gosto de ir. Uma viagem importantíssima da minha vida foi vir para São Gotardo. Mais ou menos ali por 2008, 2005 talvez, eu vim conhecer esse lugar maravilhoso. E cada vez que eu venho aqui igual hoje, eu ainda me surpreendo. Tanto que a cidade está renovada, com empresa nova e alteração em trânsito e lojas repintadas, valorizo muito. É um lugar interessantíssimo que eu vim a conhecer e gosto. Apesar de eu já me considerar daqui, eu ainda me surpreendo muito vindo aqui. Cada visita é uma surpresa agradável, né? É uma surpresa agradável. Inclusive, esse estúdio aqui que compõe o prédio da Rádio Positiva, estou conhecendo hoje. E é essa mesma sensação de descoberta, de assombro. De novidade, né? De novidade. E São Gotardo tem muito disso, né? Eu também vim de fora. E cada vez que a gente chega aqui é uma surpresa agradável. Agora, eu te perguntei da viagem mais interessante, mas é a pior. Dá para você me falar da pior viagem que você teve? Aquela que, poxa, eu tenho vontade de apagar dos meus registros. Interessante. Talvez eu não encontre uma viagem que eu exclua totalmente. Mas me veio aqui de imediato um episódio na minha memória. Terrível. Eu estava em Cusco, no Peru. Eu fui lá para ver Machu Picchu. E tirei um dia por conta de balada. Falei, não, hoje eu vou curtir a noite daqui. E me indicaram uma boate. E eu fui, assim que anoiteceu, ali por umas 6, 7 horas da noite, eu fui para essa boate. Cheguei lá, estava tendo aula de dança para os estrangeiros. Os estrangeiros lá tudo aprendendo a dançar, essas danças de modinho. E eu fiquei assistindo aquilo entediado. Falei, você quer saber do negócio? Eu vou experimentar as bebidas aqui. Peguei o cardápio e falei, eu vou beber todas. Imagina. E nisso eu fui ficando. E ali para umas 8 talvez 9, 10 da noite, terminou a aula de dança e foi chegando mesmo, gente de todos os lugares. E foi muito interessante porque eu conversei com 4 brasileiros. E todos 4 conhecia, tanto São Gotardo quanto Carmo. Um deles era filho do diretor da Universidade de Viçosa. Rio Paranaíba. Do Rio Paranaíba, Sim. Eu falei, eu sou de um cantinho lá de Minas, ninguém conhece. Carmo, tal. Você não, Carmo do Paranaíba, que tem uns eucaliptos ali na entrada, eu conheço mais, rapaz. Pô, que isso, mundo pequeno. Mas ficou triste, porque na saída, estava saindo eu e um cara de São Paulo, todos dois bebendo muito, e tinha umas meninas e uns caras locais. E a gente foi conversando com eles até chegar no meio de uma praça, a Plaza de Armas, uma praça grande, espaçosa. Chegando no meio da praça, um monte de pessoas de lá, os rapazes de lá, cercaram a gente e começaram a insistir. Vocês querem comprar uma droga? O que vocês querem? Não queremos nada não. Não, o que vocês querem?
E aí nós ficamos com muito medo. Rapaz, Muito olha. medo. Aí eu comprei. Acabei falando, não, quero, me dá um aí. Peguei e assim que eles distraíram, peguei o rumo do hotel, o primeiro bueiro que eu vi eu já joguei Descartou. fora. Descartei. E esse dia foi ruim. Imagina, Eu imagina. dormi com o passaporte no bolso, a carteira no outro e calçado, que eu pensei assim, meu Deus. Eles vêm atrás, né? Porque tinha alguns policiais próximos, eu pensei, pô, se eles permitiram os caras vender isso, pode ser uma cilada. Sim. Qualquer coisa eu acordo, vou daqui pra Lima, corro pra embaixada. Poxa, essa aí realmente é para pagar do registro. Né? Essa eu Agora, fiquei com medo. a gente falou de viagem, né? Você falou da sua vinda para São Gotardo, que foi uma coisa muito gostosa, muito interessante, sempre é, né? Falou dessa sua viagem para Machu Picchu, e já que a gente está falando de viagem, conhece São Tomé das Letras? Conheço São Tomé das Letras. Tem uma ligação aí com a história de Machu Picchu, né? Já ouviu falar nisso ou não? Muito Que tem engraçado. um túnel e que você sai direto em Machu Picchu. Engraçado você me perguntar, eu pesquisei isso ontem. É, Por causa de uma conversa num grupo de amigos da Mensa, a gente falou muito de OVNI, essas coisas, e alguém lembrou disso, que tem a Gruta do Carimbado. isso. Já tive lá na Gruta Eu do conheço Carimbado. também. E eu li que ela foi fechada e parece... Há quem diga que essa história surgiu por causa de uma novela da Rede Manchete. Alguma coisa do Sol, acho que Filhos do Sol. Sim. Que era sobre um ufólogo que lá em Machu Picchu encontra um mistério, ele acaba... Não, em São Tomé, ele é de São Tomé, vai para Machu Picchu, lá ele descobre que tem um túnel que leva. É. E é engraçado que é no mesmo paralelo, se você olhar no mapa, é a mesma altura de paralelo. Mesma distância, né? Aliás, eu convido quem não conhece essa história aí de São Tomé, ter uma passagem secreta para Machu Picchu, vale muito a pena, viu? Não, e fica mais floreada ainda, porque dizem lá que o exército colocou grade nas entradas dessa gruta e a entrada agora é controlada. Tem muita lenda em torno disso também. Muita né? lenda. Isso aí vai só floreando, né? Fala, uai. O Fausto, São Tomé tem muito, muito a ver também com esportes radicais, né? É uma cidade que ciclismo, por exemplo, que é um esporte que eu pratico, que eu adoro, acontece muito. E lá tem voo livre, tem muita coisa interessante. E você é esportista também, né? Ah, pratico uns esportes. Eu gosto. Que esportes você admira? Ah, vários. Todos, pra falar. Todos? Pra falar a verdade, todos. Tá parecendo que eu tô sendo genérico nas respostas, mas é verdade, todos, adoro. Atualmente, eu tô treinando corrida e fazendo a musculação para me manter em forma. Sim. Uma paixão que eu tenho é crossfit. Eu acho um barato. Já fez corrida de aventura? Fiz uma única vez eu fui na Bravos Race, lá em BH, e fantástico. Gostou? Sensacional, gostei demais. Corrida de orientação, já fez? Ah, não, com bússola no meio Isso, do mato, não. E aí tem a ver com aquela região de São Tomé que a gente está falando agora, né? Já fez isso lá? Já fiz e é muito, muito gostoso, porque você recebe um mapa, tem os pontos de controle que você precisa passar, né? Então é muito interessante. Aí você tem que ir de um a um. Você marca cada passagem, cada ponto tem um carimbo. Não adianta você chegar em primeiro, se você não passou em todos os pontos, já era, perdeu, né? Mas é muito interessante. Eu queria saber que esportes você está praticando além da corrida hoje, né? A corrida é a musculação. Só. Lá no Carmo não tem. O crossfit eu fiz quando eu estava em Patos, quando eu estava mais em Patos. É o último que eu me dediquei assim com mais tempo. Agora é musculação e corrida mesmo. Você acha que o Brasil está bem de esportes? O momento atual nosso é bom? Acredito que eu não acompanho. Gosta de eu praticar gosto de esporte, fazer, mas não acompanha. Mas não acompanho. Por quê? Alguma razão especial para não acompanhar? Não, nenhuma razão. Questão de interesse mesmo. Eu afastei muito de televisão. E assistia quando era novo. Tinha os programas de esporte e tudo. Hoje em dia eu me distraí. E interessante isso que você fala, não é, Fausto? Porque hoje a gente tem muita informação o tempo todo, né? Muita oferta de informação. E o bom para nós que somos audiência e para nós que geramos conteúdo é que a pessoa pode escolher o que quer ouvir, o que quer assistir, o que quer ler, né? E hoje, por exemplo, você escolhe, né? Hoje a gente tem o privilégio, por exemplo, de gerar conteúdos para rádio, gerar conteúdos em podcast, gerar textos muito interessantes sobre os mais variados assuntos. E é bom para quem gera conteúdos saber que hoje o público conta com esse grande cardápio, né? Exato. Nada
enfiado goela abaixo, nada imposto, né? Sim, Hoje todo mundo... praticamente a gente está a caminho do fim dos monopólios, né? Exato. Então, cada pessoa pode escolher o que quer assistir e você tem certeza de que o conteúdo está chegando para quem se interessa. É verdade. Ô, Fausto, a gente falava agora sobre essa questão aí de escolher o que quer assistir, escolher o que quer ouvir, né? E isso ocorre muito com as pessoas em função de momentos que o país, a região vive, né? Você é um empresário, você é um empreendedor, né? Você diria que o atual momento do Brasil é bom para empreendedores como você ou empreendedores menores, por exemplo? Eu acredito que sim. Tem suas dificuldades peculiares no momento, como sempre. No quadro geral, eu acho que o que mais incomoda, o que mais prejudica é a incerteza. Nós estamos vivendo um cenário de muita incerteza, porque nós temos políticas econômicas muito conflitantes. Pelos anúncios do novo governo federal e tudo, ele segue uma linha que vai mais para o lado de aberturas de crédito. Isso é ótimo. Se tiver com uma ideia na cabeça, se acontecer, eu estou supondo que eles vão abrir linhas de crédito, também não sei. Mas, historicamente, pelo que tem sido falado, parece que vai se abrir muita linha de crédito. Então, quem tiver uma boa ideia na cabeça, tem como conseguir recursos para fazer acontecer. O comércio, hoje em dia, você compra muita coisa de longe que vem pela internet, tem muita coisa local. Então, pode ser um bom momento para se abrir um negócio. Por outro lado, há uma perspectiva de recessão econômica, de muito dinheiro disponível e consequente inflação. Isso aumenta os riscos. Mas se jogar tudo numa balança, numa caixinha só, sempre haverá oportunidade e risco. Então, mas no geral acho que é um momento bom porque é possível. Quem tiver uma boa ideia, quem tiver um sonho, uma equipe, um talento, é possível empreender. Dizem que em todos os momentos, independentemente de crise, há oportunidades, né? E o bom observador, aquele que realmente é empreendedor, consegue identificar a oportunidade e tirar o melhor proveito daquilo, né? Exatamente. Tem um dito chinês, né, que crise é igual oportunidade mais sorte, ou coisa parecida. Mas é que a ideia é exatamente essa. Por difícil que esteja, há oportunidade. Bom, você falava desse momento aí da transição aqui no Brasil, né? A gente está saindo de um governo que tinha uma preocupação com o equilíbrio das contas e partindo para um governo que tem uma preocupação mais social. Não quer dizer que esse governo seja menos responsável do que o que passou ou que aquele governo que passou tenha sido melhor. Nós não vamos entrar nesse assunto. Mas você vê algum risco, alguma preocupação aí com, por exemplo, quando o compromisso social aumenta, muitos gastos são muito altos por parte do governo, né, sem saber de onde vem aquele recurso. Isso pode virar uma bola de neve. Dizem que a conta desse investimento alto em políticas sociais de agora, né, que essa conta virá em 2024, 2025. Você acha isso? Sempre o governo administra um coletivo, uma riqueza coletiva. Algumas dívidas governamentais ficam para gerações. Sempre vai haver esse risco. E houve no último governo, em anteriores, acho que continua tendo. Sempre tem esse risco de consequências subsequentes. Mas o mundo passa por muita mudança. Muitas vezes uma crise que a gente está esperando agora aqui pode ser resolvida com uma ideia de 10 anos atrás de qualquer país asiático, europeu, uma coisa simples. Por exemplo, época do Fernando Henrique Cardoso, tinha uma preocupação muito grande da inclusão das pessoas no sentido de telefonia. Sim, era uma loucura. E ele fez essa loucura de privatizar as empresas, mas com todo o cuidado de estabelecer na lei a obrigatoriedade de um orelhão a cada X esquinas. Era isso mesmo. E isso nunca nem chegou a ser cumprido porque a tecnologia da telefonia celular, que foi uma evolução do planeta, abarcou a situação nacional e o que poderia ser um problema foi resolvido por uma evolução da humanidade. Então,
resolvido. E uma solução que acabou contribuindo para um salto gigantesco das comunicações no Brasil, né? Independente da vontade ali do Fernando Henrique naquele momento. Né? Independente Ele de foi qualquer atropelado situação do pela Brasil. novidade. Exato. Veio uma onda de fora que deixou tudo muito pequeno, toda essa questão muito pequena. Eu não sei se você lembra, ter telefone, ter linha telefônica era investimento. Né? Tinha Era muita investimento. gente que tinha 4, 5, 10 linhas telefônicas. Eu já fui fazer inventário que o pessoal da família me cobrou. Falou, pô, tem tantas linhas telefônicas. Eu falei, pô, não era vamos, patrimônio. não vamos falar de... Não vale mais nada. Vocês não vão dividir essa linha, não. Pois é. Quem viveu isso teve uma dificuldade enorme para compreender o que tinha acontecido, né, Fausto? Tem uns 2 anos que faleceu uma senhora no Carmo que trabalhou de telefonista, no seguinte sentido: você ligava para ela, ela tinha um painel como se fosse um rack, uma mesa, e ela fazia conexão dos P2, dos P10 e fazia ligação. Muito, uma testemunha você tinha que que tinha no ligar para Carmo telefonista, né? Eu preciso de uma ligação para Belo Horizonte. Aí demorava, você desligava o seu telefone e aí ela te chamava, ó. Consegui, porque ela ligava no equivalente dela de Belo Horizonte, falava, liga pro fulano. E essa todas as duas tinham um painel, como se fosse uma mesa de som. Quem não viveu essa época hoje não deve estar entendendo nada disso que a gente está falando, né? Mas era assim com mesmo. Certeza, não faz nem ideia. E nem tem tanto tempo, né, Fausto? Nem tem tanto tempo. Essa senhora do Carmo, eu acho que era a última que tinha trabalhado com isso, mas estava viva até 2 anos atrás. Poxa, essa geração, por exemplo, o pessoal mais novo que está acompanhando a gente agora, eu acho que não viveu aquela fase da ficha telefônica, do cartãozinho. Depois o cartão, né? Nada disso. E eu era moleque, ainda vi gente furar ficha para amarrar uma cordinha. Eu vi uma manha de queimar alguns... Porque o cartãozinho ele era um punhado de... Não são resistores, de fusíveis, que iam se queimando com a corrente elétrica. Então você tinha uma maneira de interromper aquilo e eles não queimaram. Então... E aí a gente tinha os macetes, né? Para driblar aquela tecnologia. Para driblar aquilo, mas assim, para falar o quê com quem? Hoje em dia a pessoa você liga para a pessoa, ela ficou ofendida, fala, pô, que você não mandou uma mensagem. Verdade. Fausto, e eu sei que você traz uma história interessante com a comunicação, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho do seu envolvimento com a comunicação, até você se tornar um empresário da comunicação. Bom, tudo começou com meu pai. O meu pai ele é um empresário lá do Carmo, Sérgio Rodrigues Álvares, conhecido como Sérgio Ferreira. Sim. E ele sempre gostou muito de rádio, ouvir rádio. Quando ele era novo, ele chegou a trabalhar um período em rádio e lá no Carmo ele foi sócio de rádio, muito tempo. E ele foi procurado por um amigo nosso, o Neider Garcia. Neider Garcia é um dos nomes, talvez o nome mais importante da história da Positiva. Ele procurou meu pai, salvo engano, posso estar confundindo um pouco a história, eventualmente pode trazer um ou outro para contar melhor, mas por enquanto é isso que eu vou contar. E os dois souberam que havia licitação do governo para fazer a concessão de uma frequência aqui em São Gotardo. E eles entraram com projeto técnico, proposta de valor, todo aquele procedimento da concorrência e ganharam. Quando ganharam, o Neider tinha seus negócios no Carmo, meu pai também os dele, e ele teve que cuidar de umas questões de saúde. E, pô, eu estava envolvido no negócio, falei, não, deixa, eu vou lá e vou abrir, vou começar. E foi assim que eu entrei na rádio. Eu não idealizei, mas eu fiz a implantação. Entendi. E nisso a gente vai aprendendo. E foi um momento interessante na minha vida, porque eu nunca tinha aberto uma empresa, nunca tinha tido uma empresa, nunca tinha mexido com comunicação. E fui aprendendo fazendo. E estamos aí. Você considera uma trajetória vitoriosa? Considero. Está satisfeito com o empreendimento? Muito satisfeito. Inclusive, nós estamos pondo uma forcinha para abrir outra rádio no Carmo. Em Carmo. Em Carmo do Paranaíba. Essa rádio, a concorrência dela aconteceu, se eu não me engano, em 2002. E antes já tinha... Não, a daqui foi primeiro, foi 2000. E depois teve a do Carmo 2002. Nós ganhamos as duas. Só que a do Carmo não saiu.
questões do Ministério das Comunicações inexplicáveis. E agora nós conseguimos dar uma adiantada no processo. Muito em breve a gente deve estar abrindo essa rádio. Bacana, muito bom. Quais são os planos para as duas emissoras? Não tem nada muito claro, porque os cenários vão mudando, mas com certeza tem que haver uma integração. Porque um jornalismo de uma pode se comunicar com a outra. E aqui nós já temos esse contato, não estamos mais totalmente no grupo DPA, mas a gente ainda trabalha muito junto. E nos mesmos moldes, eu acho que as duas emissoras podem somar. Tem uma sinergia muito grande entre as duas cidades e com certeza nós vamos tentar fazer uma sinergia entre as rádios. E o rádio tem muito disso, né? Integração, não é, Fausto? Integração. Eu acho que o papel do rádio, a responsabilidade social do rádio, a responsabilidade cultural do rádio é muito grande. E aí quando a gente encontra um empresário com essa visão que você tem, com esse interesse em inovação, em tecnologia e um sujeito culto, né? Poxa, o futuro é muito promissor. Eu agradeço muito. Bacana, obrigado. Né? Mas a gente falou antes sobre a questão da internet dos conteúdos variados, da quantidade de assuntos e conteúdos que estão disponíveis para as pessoas, né? E eu entendo que a rádio tem dois papéis nisso. O primeiro é filtrar para a sua localidade o que há no mundo. Inclusive foi isso que eu quis dizer com a logomarca da rádio. Que era o primeiro slogan que eu coloquei aqui foi de São Gotardo para o mundo e do mundo para São Gotardo. Porque notícias de política, nacionais, regionais, igual Itatiaia, pega tudo, eles têm um jornalismo muito bom. Nacional, você tem CNN, Globo, Jovem Pan, tem muita gente fazendo nacional. Internacional você tem Reuters, Sputnik, tem a própria CNN, né? E tem uma grande variedade. Mas e São Gotardo? Então eu acredito que a gente tem um papel de filtrar o que nos interessa e não tenha dúvida. Tem eventos numa cidadezinha da China que às vezes interessa aqui para São Gotardo. Sim. E ao mesmo tempo também levar São Gotardo para fora. E acrescentaria uma terceira, que é a questão de uma unidade, uma identificação entre as pessoas da cidade. A minha meta, sempre que eu penso em jornalismo, sempre foi o seguinte: eu gostaria que se alguém na rua de São Gotardo ouvisse falar que tem uma oportunidade de emprego, ou que teve um acidente, ou que vai inaugurar uma coisa nova, acho que a maior vitória para o radialista é quando alguém da rua vira e fala assim: não, vamos ligar a rádio e ver o que eles vão falar. E o rádio tem muita credibilidade, mas é uma credibilidade que a gente constrói no dia a dia. É construída. É verdade. É construída todo santo dia. E esse é o papel, porque qualquer um tem uma emissora de rádio e televisão no bolso, no celular. Faz. Nós, com endereço, CNPJ, lugar fixo, a nossa obrigação é ser uma referência. Falar assim, não, tem gente falando isso, tem gente falando aquilo, mas na rádio o que foi dito foi isso. Credibilidade. E é a filosofia que governa o nosso trabalho de jornalismo na Positiva. Acho também que vai governar o trabalho na sua emissora lá em Carmo. Rádio Carmo, estamos chamando de Rádio Carmo por enquanto. Olha, que interessante. Eu aposto muito nessa filosofia, viu? Inclusive a assinatura do nosso jornalismo hoje, uma das assinaturas, né? Se interessa para São Gotardo, interessa para Positiva. E assim será. Rodolfo, eu acredito. Sim. Eu trouxe uma lembrancinha para acrescentar no cenário. Olha, que interessante aí, ó. É para o podcast. Não é especificamente para você, nem para o Marcelo, mas para o podcast. Sim. Eu procurei algo em casa, eu lembrei do Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, que ele pede um presente, eu vou pegar uma coisa que eu não estou usando. E peguei um porta-livros. Olha, que interessante. Que porta-livros não serve para nada sem o livro. Então eu trouxe um pouquinho pelo menos para ele parar em pé. Fundação do Isaac Asimov. Isso aqui fez minha pré-adolescência. Das melhores ficções científicas já escritas, adoro. Também não quis trazer porcaria. Olha que interessantíssimo isso, olha. Que essa é uma ficção científica que eu li na vida adulta, queria ter lido na adolescência. Duna. Inclusive estão fazendo os filmes do Duna. Frank Herbert.
importantíssimo. Eu ia trazer uma Constituição, mas eu vou levar um vademecum que tem Constituição e todas as leis desatualizadas. Mas esse foi meu companheiro da época de faculdade, de quando eu estava aqui abrindo a rádio. Inclusive, para marcar meus livros, eu não tinha um carimbo meu. Então eu marcava assim, ó. Rádio Positiva, Com carimbo FM da Rádio 98,5. Positiva. Olha, que interessante, meu Deus. Presente para vocês, para compor Legal. o estúdio e ter uma lembrança. Aí ele para em pé. A partir de hoje, compondo aí o cenário do Talk Podcast. Olha, Dr. Fausto Carneiro, muito bom. E outra coisa, conhecimento leva à evolução, não é? Exatamente. A informação é um dos pilares do conhecimento. Exato, né? tem um recadinho aqui na Começa forma. aqui, ó, a evolução. Exato, né? um crescimento Perfeito. constante. Muito bom, muito bom. Doutor Fausto, conversas inteligentes com quem tem coisas interessantes a dizer. Eu acho que o entrevistado que a gente trouxe aí para a estreia do Talk Podcast justifica muito essa assinatura. Muito bom. Fico satisfeito. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Por nada, eu fico agradecido pelo convite e desejo muito boa sorte e ficou fácil para vocês ir melhorando o entrevistado agora. Ficou fácil, não me decepcione. O problema é que colocou a régua muito alta, né? Creio que não. Creio que agora só melhora. Muito bom. Um abraço. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Talk Podcast. Conversas inteligentes com quem tem coisa boa pra dizer.